Narrando a Ciência, o seu canal para o conhecimento. Curta e inscreva-se para mais conteúdos. Bem-vindo ao Narrando a Ciência, seu canal para o conhecimento. Hoje exploraremos um episódio fascinante da ciência moderna, a presença possível de organismos vivos na Lua. Não alienígenas, mas terrestres. Estamos falando dos tardígrados, criaturas microscópicas, praticamente indestrutíveis, que podem estar neste exato momento repousando sobre o solo lunar em um estado de animação suspensa. Essa história nos leva a refletir sobre os limites da vida, os riscos da exploração espacial e os dilemas da astrobiologia. Prepare-se para uma jornada onde a biologia extrema encontra a engenharia aeroespacial. O filo tardigrada, descrito oficialmente por Spallanzani em 1777, compreende animais invertebrados de corpo segmentado, com simetria bilateral e 8 patas dotadas de garras. Medem entre 0,1 mm e 1,2 mm, sendo visíveis apenas sob microscopia. Seu nome popular, urso d'água, foi dado por sua aparência e locomoção lenta e robusta. Estão presentes em uma ampla gama de ambientes, do solo úmido aos sedimentos marinhos, da Antártida às florestas tropicais, de fontes termais a cumes de montanhas. Segundo o banco de dados da World Register of Marine Species, existem mais de 1.300 espécies descritas. Sua capacidade de habitar ambientes tão diversos se deve à sua extrema adaptabilidade celular e fisiológica. Tem um sistema digestivo completo, sem sistema circulatório, e um sistema nervoso ganglionar. Sua cutícula é quitinosa e sofre equidise, como em artrópodes. Seu ciclo reprodutivo pode ser sexuado ou partenogenético, dependendo da espécie. Os tardígrados são notáveis por sua capacidade de entrar em criptobiose, uma forma de suspensão metabólica induzida por condições ambientais extremas, como desidratação, frio intenso ou falta de oxigênio. Neste estado, o metabolismo pode cair a menos de 0,01% do normal, tornando o organismo funcionalmente inativo. Durante esse processo, a água do corpo é quase totalmente eliminada, sendo substituída por moléculas como o açúcar trealose ou por proteínas vítreas chamadas TDPs, Tardigrade Specific Intrinsically Disordered Proteins, que estabilizam as estruturas intracelulares. O corpo encolhe, assumindo a forma de um TUM, uma estrutura oval e compacta, altamente resistente. Nessa forma, os tardígrados resistem a temperaturas de até 272 degrees, próximas do zero absoluto, e superiores a 150 degrees por curtos períodos. Eles também sobrevivem a 6.000 atm de pressão e a doses de radiação ionizante superiores a 5.000 G, enquanto o limiar para humanos é cerca de 5 G. Em 2008, o estudo de Johnson et al., publicado na Current Biology, demonstrou que espécimes da espécie Rictesius coroniferae sobreviveram por 10 dias no espaço sideral, em exposição direta ao vácuo, radiação UV e temperatura extrema, retornando vivos à Terra. Em abril de 2019, o módulo de pouso lunar Bereshit, desenvolvido pela empresa israelense SpaceIL, em parceria com a Israel Aerospace Industries, IAI, tornou-se a primeira missão privada a orbitar a Lua. Seu objetivo era realizar um pouso suave no Mare Serenitatis, mas devido a uma falha no giroscópio e reinicialização do sistema de navegação, a nave colidiu com a superfície a uma velocidade de mais de 500 km/h. O módulo carregava discos de dados desenvolvidos pela Arc Mission Foundation, contendo bibliotecas digitais da humanidade, DNA humano em lâminas e, controversamente, uma amostra de tardígrados desidratados encapsulados em resina epóxi. Esses tardígrados foram incluídos como parte de uma biblioteca biológica, com o objetivo de preservar a vida terrestre fora da Terra. A Arc Mission afirmou que os organismos estavam em estado criptobiótico e selados hermeticamente. Apesar do impacto destrutivo da nave,
É plausível que as cápsulas tenham sobrevivido. O engenheiro-chefe da missão, Jonathan Weintraub, indicou que partes do módulo permaneceram intactas após o acidente. Sem atmosfera ou erosão na Lua, é possível que essas cápsulas estejam preservadas indefinidamente. A Lua apresenta condições inóspitas para a vida, incluindo temperaturas de até +927 durante o dia lunar e até 173 à noite, exposição à radiação cósmica galáctica e solar, especialmente raios gama e partículas alfa, ausência de água líquida, atmosfera ou campo magnético. No entanto, a criptobiose dos tardígrados é uma adaptação justamente para resistir a condições extremas, mesmo por décadas. Em 2016, um estudo japonês mostrou que espécimes de Milnesium tardigradum congelados por 30 anos puderam ser reidratados com sucesso. A radiação lunar é intensa, mas uma cápsula de resina ou vidro, se não rompida, poderia oferecer proteção suficiente contra a degradação do DNA por pelo menos alguns anos. Dr. Nova Spivak, fundador da Art Mission, afirmou que os tardígrados podem estar em estado viável e que, se algum dia forem recuperados por uma missão futura e reidratados, poderemos confirmar a primeira colonização terrestre acidental da Lua. A presença de tardígrados na Lua levanta questões sobre a contaminação planetária. A NASA, por meio de seu Office of Planetary Protection, estabelece protocolos rigorosos para evitar a introdução de vida terrestre em outros corpos celestes. Segundo a classificação COSPAR, a Lua é um corpo celeste de categoria 2º, o que requer algumas precauções, mas não proíbe todas as formas de contaminação biológica. Ainda assim, muitos especialistas consideram que o envio de organismos vivos, mesmo que acidental, pode comprometer futuras investigações astrobiológicas, como a detecção de vida nativa em Marte, Europa ou Encélado. Além disso, a sobrevivência dos tardígrados no ambiente lunar pode reforçar teorias como a panspermia, que propõe que a vida pode ser disseminada naturalmente pelo espaço via cometas, asteroides ou agora, tecnologia humana. Do ponto de vista da biotecnologia, compreender os mecanismos moleculares da criptobiose pode levar a avanços em áreas como criopreservação de células, órgãos para transplante e conservação genética. A extraordinária resistência dos tardígrados nos obriga a repensar os limites da vida. De um musgo úmido em nosso quintal até o solo estéril da Lua, essas criaturas representam a resiliência da biologia frente ao universo hostil. Se, um dia, uma futura missão lunar localizar uma cápsula contendo esses organismos, será a primeira vez que a vida terrestre foi enviada a outro mundo e permaneceu viável, ainda que não intencionalmente. Esta história nos lembra que a ciência é feita de perguntas, não certezas. Como podemos proteger outros mundos de nós mesmos? E se a vida, como a conhecemos, for apenas uma pequena fração do que é possível? Os tardígrados talvez estejam adormecidos, esperando por reidratação, ou talvez nunca tenham sobrevivido ao impacto. Mas sua jornada já nos ensinou mais do que imaginávamos. E, assim, continuamos observando, perguntando e explorando.